Quero cumprimentar a igreja nesta manhã, essa manhã de domingo, uma manhã tão especial, onde nós comemoramos o Dia dos Pais. E desde já quero desejar a alegria, a paz, a graça do Senhor sobre a vida de cada pai, cada um dos filhos do Senhor, que foi concedida essa graça de ser o pai. E pai é uma palavra tão especial. Pai, ele é uma pessoa tão especial. Como nós já temos ouvido muitas vezes através do ensinamento do nosso pastor, pai é aquele que nos deu a vida, é aquele que foi o nosso progenitor. Então que nesta manhã, você que é pai, possa receber o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa oração, porque você é um guerreiro valente. Eu sempre penso que ninguém nasceu sabendo ser pai, mas de uma maneira tão especial o Senhor capacita a ser. E o Senhor Deus te capacitou a ser o pai que tu és. Então, nessa manhã, nós possamos louvar ao Deus Todo-Poderoso, Ele que é o nosso primeiro pai, Ele que é aquele que está sempre ao nosso lado, independente da situação, independente da circunstância. Se nós, como pais, muitas vezes não sabemos como fazer, nós podemos nos recorrer ao Pai Celestial, e Ele está sempre perto, sempre pronto. Aleluia. E como prova deste amor, o Pai, Ele entregou um filho, e Ele entregou esse filho por nós. E nós também celebramos neste domingo a Santa Ceia. E eu quero ler com a igreja em Marcos capítulo 14, e nós vamos estar louvando ao Senhor. Aqui fala de uma mulher que ela tinha um frasco de alabastro, e nesse frasco continha um perfume muito caro, era de nardo puro. E quando Jesus estava ali em Betânia, na casa de Simão, o leproso, essa mulher ela chegou-se aos pés do Senhor, ela quebrou o frasco e ela derramou o perfume sobre a cabeça do Senhor Jesus. E o texto diz que alguns que estavam ali, eles ficaram indignados, e eles diziam uns aos outros: por que esse desperdício? Isso podia ser vendido por 300 denários. O dinheiro poderia ser dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Mas o Senhor Jesus disse: deixem-na em paz. Por que criticá-la por haver feito uma coisa boa? Com esse texto da palavra do Senhor, nós sabemos que Ele é o nosso Pai. E essa mulher, ela ofereceu uma coisa boa, ela fez um gesto muito, muito importante. E o Senhor Jesus valorizou muito aquilo. Ela ofereceu algo muito caro, ela ofereceu algo que era puro e que lhe tinha custado muito. E nós, como filhos hoje, o que nós temos de melhor a oferecer ao nosso Pai? Já que é um dia dos pais, que nós comemoramos nesse dia, mas sim pensando ao Senhor o nosso Pai, o que de melhor nós podemos oferecer nesta manhã? Eu quero que você incline a sua cabeça, que você pense o que de melhor você pode oferecer ao Pai nesse dia. Ao nosso Pai terreno, quantos de nós temos? Muitas vezes nós oferecemos o nosso presente,
Nós oferecemos o nosso amor, o nosso carinho, o nosso abraço, nós comemoramos juntos, mas é o Pai Celestial nesse dia. O que nós temos, eu te convido, incline teu coração e olhe para dentro de si. Vamos fazer essa pergunta juntos. Nós temos oferecido o nosso melhor, nós temos oferecido aquilo que é de valioso a Ele, Ele que não mediu preço, nem esforços, Ele se deu por nós. Oh Jesus, sim, Jesus. Nós olhamos para dentro de nós nesta manhã, Pai. Talvez nós temos deixado nos levar pelas coisas dessa terra, pelos compromissos que assumimos com tantas coisas, com tantos afazeres. Ah, Jesus, mas nesta manhã nós colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Jesus, nós queremos dar o nosso melhor para Ti, Senhor. O nosso coração, o nosso ser, o nosso louvor. Tu és o nosso primeiro Pai. Tu és aquele que escreveu os nossos dias, todos eles, escritos e determinados, já estão. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Oh, Jesus, nós te amamos e nós nos entregamos, Pai. Ah, Jesus, nós nos entregamos a Ti, Jesus. Ah, nós nos entregamos, Pai, nós nos entregamos a Ti. Do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. Sim, Jesus. E nós entregamos, Pai, nós nos entregamos, Senhor, porque nós queremos a Tua presença, Pai. Nós queremos ter e nós temos o prazer de estar na Tua presença, Jesus. Por isso nós queremos nos derramar, Senhor. Queremos dar o nosso melhor nesse dia, não só nesse dia, mas todos os dias da nossa vida. Mas nesse dia nós declaramos, Senhor. Oh, Jesus, o nosso tudo é Teu, o nosso tudo é Teu, Senhor. Tudo de nós, tudo de nós, tudo de mim. Oh, Jesus, sim, Jesus. Ainda que muitas vezes nos custe por falta de nós entendermos, Pai. Ah, Jesus, mas seja feita a Tua vontade em nós, sim, Jesus, sim, Jesus. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença
presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Sim, Jesus, nós nos entregamos nesta manhã, Pai. Nós derramamos tudo diante de Ti, Senhor. As nossas expectativas, Senhor, ou os nossos medos, Senhor, os nossos anseios, Pai. Oh, Jesus, mas também a nossa confiança diante de Ti. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, no quadro da morte a imagem do amor. Meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, preço pagou, me resgatou, na graça estou.
vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor, paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou. Meu Salvador que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Na graça estou. E ao olhar pra cruz eu sou livre, e ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei. E ao olhar pra cruz eu sou livre, e ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei. Salvador que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Na graça estou, na graça estou, graça, sobre graça. Graça sobre graça, graça sobre graça, e temos recebido dele graça sobre graça, recebemos dele graça sobre graça, plenitude do Pai, oh, graça
sobre graça, graça, sobre graça. Sobre graça, e ao olhar pra cruz eu sou livre. E ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei. E ao olhar pra cruz eu sou livre, e ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei. Quão grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia. Esta manhã cumprimente a pessoa que está do seu lado. Uma manhã abençoada na presença do Senhor. Vamos estar passando para a nossa pastora. Amém. Estamos reunidos mais uma vez, dia de domingo, dia dos pais, e nós queremos que eu imagino que ele já está sendo muito especial na sua vida, né? Os louvores, quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos ao Senhor, existe algo muito especial da presença dele que flui. E a nossa oração tem sido que a presença dele invada a sua casa. Se você está enfermo, se a sua enfermidade é no corpo físico, se a sua enfermidade é na alma, ou se você está assim meio triste, abatido neste dia por algum motivo, por alguma circunstância, a nossa oração tem sido que o Espírito Santo encontre você, que você possa ser renovado pelo Espírito, que a alegria do Senhor invada a sua casa nesta manhã. E nós vamos fazer esse culto juntos, e é um culto também de ceia. Nós vamos estar ceando logo assim que o pastor entregar a mensagem. Então você já vá preparando os seus utensílios da ceia, para que nós possamos fazer isso todos juntos. Pastor. Quero saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor, dizer nossa alegria de estarmos juntos nesta manhã de ceia e podermos compartilhar da palavra, podemos orar juntos, podemos experimentar esse momento singular nas nossas vidas, diferente e desafiador, mas com certeza que nós encontraremos tesouros maravilhosos que o Senhor preparou para nós. E nesta manhã nós queremos lhes dizer que é uma grande alegria nós estarmos numa ceia, eu e a Sandra. Né? A Sandra está tão bonita. E eu aqui estou acompanhando a Sandra. Então, Dia dos Pais, os nossos amados estão no seu dia sendo, de alguma maneira, homenageados nas suas famílias ou lembrados. E a importância do homem nesta época, ela
ela tem sido de uma necessidade extraordinária. O homem que está sendo assim atingido de tantas maneiras no seu destino, de pai, de doador, de protetor, de abençoador, né? O pai é abençoador, o pai, né, que se enfrenta às situações desta vida. Então, que Deus vos abençoe, homens de Deus que estão à escuta nesta manhã. Eu quero desejar também, então, a todos os pais do Ministério Vida, a todos os pais que estão assistindo esse culto neste momento, dizer que, realmente, a figura do pai, a figura paterna, é um símbolo tão lindo dentro dos nossos lares e representando Deus Pai, Deus que está no céu, o Filho, o Senhor Jesus, e essa comunhão que se tem com o Espírito Santo de Deus. Então, que você que é pai, receba o nosso carinho, receba a nossa saudação e que o Senhor Deus possa estar revestindo você de força, capacitando você no seu chamado, enchendo você de graça, renovando suas forças, dando-lhe visão, capacitando. Todos os pais estão representados na figura do nosso pastor hoje. Eu estou dizendo para ele que eu não sou a filha dele, né? Eu sou a esposa dele. Mas ele está representando todos os pais, então que você receba o nosso carinho, que você receba o nosso abraço. E você, pai, saiba que você é muito especial. E que você faz uma diferença tremenda na sua casa. Você faz uma diferença tremenda sobre a vida da sua esposa, mas, sobretudo, sobre a vida dos seus filhos. Você é alguém, sim, que dá para se espelhar. Você é cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, vivendo a palavra do Senhor. Você é aquele, sim, que tem um ombro amigo, que tem um colo, que tem uma palavra, que tem um olhar, que tem um toque. Seus filhos são fruto de você, da sua força, da sua capacidade, da sua hombridade. Então, que Deus continue abençoando muito a sua vida. Amém. Meus irmãos, eu quero ler 2 textos aqui, um que está em 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17, que diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E aí, na próxima página, na minha Bíblia, no versículo 29, ele diz, 11:29, aquele texto da ceia, diz aí: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, eu quero me deter nesta manhã, que é uma manhã de ceia, a gente examinar um pouquinho esses aspectos da ceia, que estão revestidos muitas vezes de tanto repeti-los. Parece que nós entendemos, parece que nós estamos falando a mesma coisa e muitas vezes não estamos falando a mesma coisa. E me chama a atenção que quando ele fala da ceia, ele diz que nós devemos discernir. O discernimento, ele está embutido no corpo. Ele precisa do corpo. O discernimento espiritual, onde existe conhecimento, onde existe maturidade cristã, ele está inserido no meio do corpo. É uma luta no meio do corpo, é uma perseverança no corpo. E nós temos falado de amor. Nos Lar e Vida, nas quartas-feiras, nós temos falado do Senhor Jesus Cristo, Ele nos trazendo para o seu amor especial, para sermos seus discípulos. E eu vejo que esse texto que nós estamos lendo aqui, da ceia, ele se torna muito, muito real neste momento que estamos vivendo. Porque, meus irmãos, nós estamos funcionando como uma igreja normalmente funciona, ou seja, estamos com algumas restrições. E o
que me parece que neste momento aparece nas nossas vidas? O quanto temos de comunhão, o quanto nossos sentimentos estão alinhados, o quanto a nossa necessidade de sermos, nos olharmos, nos complementarmos como cristãos, como amigos, como membros de um pão, como diz aqui a palavra, uma família, alguém que realmente está treinando o seu discernimento, está sendo levado para um lugar especial através da comunhão. Então, o apóstolo João, quando ele começa a nos a falar de uma forma prática nas epístolas de João, nós vemos que ele abre a epístola de João falando algo que parece muito tranquilo para nós, mas que nos leva a meditar nesta manhã. Ele diz o seguinte, ele disse, e a vida se manifestou, capítulo 1 da primeira epístola de João, ele disse, se manifestou em nós, e temos visto, e dela damos testemunho, e vô-las anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Então, a primeira coisa que nós devemos examinar nesta manhã, se a nossa alegria como está nestes dias. A nossa alegria, ele diz que ele vem da comunhão. Ela vem de uma verdadeira comunhão. A alegria, ela vem de um entrosamento, de uma aceitação, de um esforço para estarmos em comunhão. E veja só, meus irmãos, que eu quero situar os irmãos, porque o apóstolo João, irmã Sandra, quando ele escreve aqui estas epístolas aqui, ele está indo em direção a uma forma prática. A humanidade do Senhor Jesus Cristo, ele a registra nas epístolas. Enquanto ele trabalha no quarto evangelho de João, quando João escreve o evangelho, ele fala da divindade, ele fala daquilo, da manifestação do Senhor Jesus como Deus. Aqui, ele vem enfatizando a parte humana do Senhor Jesus Cristo. E a parte humana que ele começa a manifestar de forma prática, de forma muito prática, do que o Senhor Jesus Cristo realmente representa na parte humana, ou seja, no treinamento do nosso discernimento, de como nos relacionamos, de como sentimos, de como nós estamos como igreja. Porque a verdadeira igreja, meus irmãos, é uma igreja que se relaciona e que faz uma análise interna de si mesmo. O apóstolo João está nos levando para uma igreja. Ele não está confrontando a igreja com sistemas. Ele não está fazendo, esta igreja tem melhor método. Não, ele está falando da vida, está falando da parte prática, ele está falando da vida sendo mais importante, a pessoa sendo mais importante do que os sistemas, do que ele não está sendo perseguido, ele está apenas dizendo o seguinte, ele está confrontando o amor como grande pilar de discernimento. Ele está confrontando com uma ameaça para a igreja dos últimos dias. E essa ameaça, olha que eu vou lhe dizer, a ameaça que João traz aqui, é uma ameaça chamada engano. Não é uma ameaça de perseguição forte, embora todas as coisas existam, mas ele está trazendo como grande inimigo da igreja o engano. E se nós pudéssemos aqui colocar na parte central, irmã Sandra, do que nós estaremos falando, nós estamos dizendo o seguinte, olha, nós precisamos de discernimento. E o discernimento vem do amor, que é repartido no corpo de Cristo, e o nosso grande inimigo é o engano. Ou seja, o engano se opõe ao amor.
a verdade, ele se opõe. O engano, ele é um grande desafio da igreja nesses últimos dias, porque o amor se esfriaria e muitos teriam problemas de entendimento do corpo. E nós vemos que neste momento, quando ele diz o que nos apalpamos, o que nos tocamos, esse sangue que nos purifica, esse sangue que nos traz comunhão, diz, olha, no versículo seguinte ele diz, olha, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele está sendo prático. E ele diz o seguinte, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que o sangue aqui, ele é a parte de nos trazer para uma posição. Aqui o sangue aparece de novo, fruto da comunhão, como dizendo, nos trazendo um crescimento no meio da comunhão. E aí, essa parte prática de João, que ele envolve, João sempre está falando de amor. João, ele é contemplativo. João, ele é o discípulo que, você vê que ele aparece como uma coluna da igreja. Quando Paulo volta a Jerusalém, ele o refere como uma coluna da igreja. Mas João, me chama a atenção dos pontos importantes que João aparece. João aparece se colocando no peito do Senhor Jesus na última ceia. Aquela sensibilidade desse apóstolo, aquela sensibilidade desse homem de Deus. E ele tinha essa manifestação tão profunda de olhar para o Senhor Jesus, que nós, quando pensamos em amor nos evangelhos, nós pensamos em João, da forma que ele o diz, da forma que ele nos explica. E veja só, meus queridos irmãos, que João aparece depois na cruz, quando o Senhor Jesus está ali, nos últimos minutos da sua vida. Ele olha para João e diz, cuida de Maria, da sua mãe aqui. Cuida. Ele não pediu para outro. Agora, nós vemos que João, quando o Senhor ressuscita, ele é o primeiro a chegar no túmulo. Olha a força desse símbolo, dessa sensibilidade contemplativa de amor que esse discípulo tinha. E ele chega lá a palavra indica, inclusive, que ele diz o seguinte, ele viu e creu. Olha a importância. Agora, veja só, quando Pedro é restaurado à comunhão, eles estão lá, né, pescando, esse apóstolo de novo olha para a praia e ele reconhece o Senhor Jesus Cristo. Não foi Pedro, não foi os outros, foi João. E João já está perto dos seus 100 anos, e ele está vivendo um evangelho prático, ele está escrevendo aqui a sua vida prática. Quando nos olhamos para o evangelho de João, lógico que nós temos revelações tremendas em todos os evangelhos, nós temos a vida de Paulo, mas nos parece que João, ele envolve a revelação do primeiro século. Ele fecha a história dos evangelhos da igreja no ano 100, mas parece que o amor, ele vai envolvendo, ele vai olhando profundamente, ele é contemplativo, ele é profundo, parece que ele olha para o Senhor Jesus Cristo, ele não olha apenas para uma palavra sendo dita, parece que ele se insere dentro do sangue, parece que ele entra dentro dele, porque era a forma que João tinha de se manifestar. E ele, quando nos leva para as epístolas aqui, ele nos leva para o Senhor Jesus Cristo, homem. O Senhor Jesus Cristo sofredor, o Senhor Jesus Cristo com as suas limitações, 100% Deus, 100% homem. E ele começa a nos trazer a parte prática desse evangelho. Não sei quantas vezes ele fala em comunhão. Não sei quantas vezes fala, amem uns aos outros. Esse foi o primeiro mandamento. Não sei quantas vezes João nos fala de que, dizendo, o amor é discernidor, o amor é treinador, o amor, ele é o único capaz de nos
mostrar as coisas que nós precisamos ver. E, meus irmãos, veja só que nós estamos falando em amor, estamos falando em discernimento. E nós dizemos que a única faculdade que obtém discernimento, ela é totalmente impulsionado pelo amor. E nós sabemos que o amor, ele consegue ouvir. Quando se fala de amor em Hebreus 5,14, aquele texto diz, vede como ouvis. E em seguida ele começa a falar da importância de treinarmos as nossas faculdades amparados pelo amor. Agora, quando a gente fala em amor, que tanto nós falamos em amor, né? Que é a parte prática que aqui está trazendo na ceia, irmã Sandra? Nós lemos que o discernimento está no corpo. Então, se alguém está fora do corpo, ele vai adquirir discernimento. Se alguém não dá prioridade para o corpo, ele consegue amadurecer no seu discernimento. Veja só que são coisas que parecem que elas passam muito rápidas por nós. Ele falou que a alegria nossa vem do corpo de Cristo. A alegria vem do corpo, ou seja, do discernimento de que o corpo do Senhor Jesus Cristo está representado comigo e as pessoas que estão ao meu redor. Agora, eu pergunto para os irmãos, uma manhã de ceia, nós colocamos os conceitos de corpo de Cristo, discernimento no corpo, e o amor percorrendo esse discernimento. Por que nós precisamos de discernimento, irmã Sandra? Por que nós precisamos de discernimento? Porque no discernimento está a nossa maturidade sendo trabalhada. A nossa maturidade, ela vem do discernimento espiritual. E aqui o apóstolo João está falando que nosso maior desafio é o engano. Ele disse, não vos deixeis enganar, diz ele, no capítulo 2, versículo 26. Ele disse, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Ele está dizendo. Nós sabemos que tem um contexto que queriam tirar a humanidade do Senhor Jesus Cristo neste local, onde ele está defendendo, ele está colocando isso, porque a humanidade do Senhor Jesus o colocava apenas como um Deus, que não experimentou, que não se relacionou. Então a cruz de Cristo ela fica tão pequena, e o ressuscitar. Agora, quando nós falamos na comunhão do sangue, nós não estamos falando apenas da morte, nós estamos falando da vida que deu sustentáculo àquela entrega. A vida do Senhor Jesus, como ele se relacionou, como ele enfrentou, como ele criou a sua comunhão dentro dos discípulos e dentro daquele povo. Isso que deu testemunho para o Senhor Jesus. Porque se sua vida fosse cheia de problemas, a sua morte não teria valor. A sua morte teve valor pela forma como ele viveu. E ele viveu no corpo. Ele não viveu qualquer vida. Irmã Sandra, queres falar alguma coisa? Então veja só que, meus irmãos, esse aspecto da comunhão que nós estamos vendo, ele fala de um banquete de comunhão. Porque ele fala que há alegria na comunhão. E esse banquete da comunhão, ele está falando que a percepção do corpo, a percepção do corpo, eu penso, nesta manhã que nós estamos meditando, nesses dias que você está mais afastado, veja só, João está nos levando para a análise interna da nossa vida, nas epístolas. Ele não está falando dos problemas externos, está falando de como nos reagimos internamente às coisas que estão ao nosso redor. E eu pergunto, todos esses dias que você está mais afastado, que você tem menos informação dos olhos e mais informação da sua imaginação, daquilo que você crê,
Como é que está a sua vida? Como está esses momentos hoje, por exemplo, que nós estamos examinando? Essa introspecção que nós fazemos para a gente exercitar se nós estamos indignos diante de Deus, se nós estamos discernindo o corpo. De que maneira nós estamos fazendo isso? Ou o afastamento me tira responsabilidades diante do corpo? Será que o Senhor Deus não é o mesmo que nos enxerga, que nos vê, que está é o mesmo que nós temos experiência com Ele? Todas as vezes que Paulo foi perseguido, Paulo não esteve junto com os irmãos, você vê que Paulo continuava andando no mundo espiritual, ele estava ligado, ele estava sentindo o corpo. As suas cartas à prisão são algo extraordinário, porque ele estava vendo o que estava acontecendo no corpo de Cristo. Ele não estava presente, mas seu espírito, a sua responsabilidade estava totalmente alinhada com o propósito de Deus. E, meus irmãos, eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade de nós sermos fiéis em nossas palavras, na nossa forma de proceder, em momentos que ninguém nos vê. Porque o nosso caráter aparece no escuro, nosso caráter aparece na solidão. O Senhor disse, me tentaram na solidão. Me tentaram quando estavam sozinhos, que apareceu o que eles eram quando estavam sozinhos. Ou seja, nós hoje que nós estamos vendo, que nós estamos nos relacionando, hoje é momento de ceia. Essa ceia pode ser apenas como é que se diz, um símbolo para você, se você não está se examinando, se você não está sendo introspectivo a respeito do seu procedimento, em que você tem melhorado nos últimos meses. Então, meus irmãos, quando nós vemos que hoje nós podíamos ficar numa ceia simbólica e nós estamos refletindo sobre ela. Vocês se deram conta que os últimos, Deus tem nos dirigido a que nós meditemos em coisas do coração, do que estamos crendo, de como estamos vendo, de que forma estamos, esse inimigo sorrateiro que vai nos trazendo um engano, esse engano que chega ao nosso coração, porque você pode avaliar, você está nessa manhã em casa, como você está vendo a sua espiritualidade? Como a sua espiritualidade, porque neste momento está aparecendo nossa verdadeira espiritualidade. E quanto nós estamos crendo, que realidade nós temos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que amor é esse que nós temos com o Senhor? Que amor é esse? Que discernimento que nós temos do corpo? Ou seja, de que maneira estamos nós relacionando, de que maneira nós estamos vendo as coisas acontecerem? E eu volto a dizer, dentro desta comunhão que fala, nesse texto da ceia, diz, discernir o corpo. Por que não disse, você discerne teus problemas financeiros, você conhece as pessoas porque vê? Não, ele está dizendo, o corpo de Cristo é que tem o discernimento para o homem. Se você não discerne o corpo, você vai discernir o resto? Nunca. Jamais você vai fazer isso, porque no corpo você é testado na sua parte emocional, nos seus relacionamentos. É ali que você se desenvolve como alguém maduro. E veja só que quando ele fala, Paulo está falando aos Filipenses, ele diz assim uma coisa, eu oro para que o vosso amor aumente. Ele disse, para que seu amor aumente, e aumente seu conhecimento e a vossa percepção. Ele está dizendo o seguinte, conhecimento e percepção que vem do amor, alimenta meu discernimento. Então, o amor, quando ele disse conhecimento, olha que Paulo está dizendo, ele está sendo ousado dizendo que vosso conhecimento aumente e a vossa percepção, no capítulo 1, versículo 9. Se ele está dizendo que o amor traz entendimento, que ele traz, e ele diz na fraternidade, ele diz na comunhão, ele disse, vosso amor aumente para que aumente conhecimento.
E que aumente o que ele diz mais? Só o conhecimento? Não, percepção, discernimento. Ou seja, alguém que é perceptivo é alguém mais inteligente. Alguém que tem a sua inteligência aumentada através do amor. Como é que acontece isso? Só que o Senhor deixou esse segredo dentro do corpo de Cristo. Ele não deixou fora do corpo. Ele disse que vosso discernimento dentro do corpo. Veja só como nós muitas vezes passamos por cima numa ceia das coisas que são fundamentais que Deus nos traz. Ou seja, esses embates diários para perseverar na comunhão, que nós já vemos que tem Atos 2:4-2, diz que eles perseveravam na comunhão. Eles não perseveravam na comunhão porque não tinham o que fazer, porque eles tinham se aberto o entendimento que somente na comunhão eles teriam mais conhecimento, mais percepção, compreenderiam melhor o seu chamado, compreenderiam melhor o seu destino, compreenderiam melhor de que maneira eles poderiam realmente servir melhor, ser mais bem-sucedidos, encontrar alegria em momentos de tristeza, encontrar um destino correto diante da capacidade que o amor faz. Agora, meus irmãos, nós falamos de amor. Mas aqui nós já detectamos algo, que o ambiente é um ambiente de comunhão que aparece o amor. No ambiente de comunhão aparece nosso verdadeiro eu. Não tem como a gente se esconder. Nós podemos nos esconder, nós podemos dizer que não concordamos, não precisamos dizer que estamos amargurados, que isso aqui não funciona. Mas se você para um pouquinho, você vai ver que tem algo de amor que está faltando aqui dentro. Pode ser, e o Senhor diz isso, que isso vem de andar com Ele, isso vem de depender dEle, Ele que dá isso. Então, nós, quando começamos a compreender isso, ou seja, que esse aspecto da comunhão, ele realmente é um pilar dentro do ambiente cristão, ou seja, do meu propósito como homem de Deus, como mulher de Deus, eu pergunto, olha como é sutil, nestes dias de afastamento, nestes dias que nós apenas muitas vezes nos falamos pelo telefone, mas me diz uma coisa, o que você pensa está escondido para Deus? O que você acha está escondido para Deus? O que você acha das pessoas, dos irmãos, dos seus relacionamentos, ele está escondido para Deus? Ou está na presença de Deus? O Espírito, quando ele te sonda para ver o que tem lá dentro, o que ele encontra? Ele encontra fé, ele encontra visão de intercessão, ou ele encontra, sabe, aqueles pensamentos de julgamento, pensamentos maus, pensamentos de ira, situações que não saem. Mas por que eles estão ali? Mas cada vez que nós repetimos a ceia a cada mês e estamos juntos, tem pessoas que se programam para esse dia para realmente estarem simbolicamente na ceia. Agora, eu quero te tirar o teu engano nesta manhã. A ceia presencial, ela não vai fazer nada se você, quando volta para casa, você continua sem analisar da forma que você procede, da forma que você pensa, da forma que você analisa. Eu fico pasmo muitas vezes que as pessoas não se dão conta o tamanho julgamento que os persegue. Não se dão conta. Eles funcionam assim, dia e noite. Funcionam dia e noite e eles não se dão conta. Muitas das pessoas eles falam com suavidade, mas eles estão criticando. Eles falam com suavidade, mas eles estão duvidando das pessoas. Eles falam com suavidade, mas eles não estão trazendo sobre a pessoa um ambiente de entrelaçamento. Eles estão trazendo muitas palavras que estão dando para o diabo acusá-los. Muitas vezes eles estão proferindo palavras que estão alimentando o nosso inimigo. O diabo, quando vai nos acusar de cima, diz, sim, mas não sou eu, estou falando, Senhor Deus, mas a teus irmãos,
Até o humano está falando. Esse fala, aquele fala, aquele fala. Então você não se transformou mais. Então, me diga uma coisa, quando você fica bravo, o que sai da sua boca? Nós estamos um dia de ceia. Agora, se eu for com você, se eu não te levar a refletir nesta manhã, o que está aqui dentro? Porque o apóstolo João está nos levando para a parte de dentro. Ele disse, é a vida que tem valor. É as pessoas que têm valor. É essa comunhão que tem valor. É ali que está o centro do discernimento, aí que está o amor, aí que está a alegria. Meus irmãos, muitas vezes, nas partes básicas da nossa vida, elas estão cheias, mas recheadas de crítica. Agora eu pergunto, quando você critica, que conhecimento volta para você? Se você trocasse a crítica pela intercessão, veria conhecimento, porque você traria outro tipo de orientação diante de Deus. Uma coisa é nós falamos a verdade, nós temos uma direção de dizer, meu irmão, isso aqui é assim. Isso é saudável entre nós. Outra coisa, eu vou dizer uma coisa, a maior parte dos julgamentos, da forma de proceder, as pessoas guardam para si. E pensam que não estão sendo vistas. Nós estamos num dia de ceia, nós podíamos dizer aqui, aleluia, glória a Deus, vamos cantar outro cântico, vamos aqui porque somos o corpo de Cristo. Mas eu vou dizer uma coisa, o apóstolo João está nos levando a uma reflexão, porque ele diz que existe um inimigo que é o engano. O engano está nos trazendo valores distorcidos. Ele está dizendo o seguinte, você está sem conhecimento porque você está sendo enganado. Você está sendo enganado de onde você tira conhecimento. Você não tira conhecimento da crítica. Você não tira conhecimento da sua dúvida. A dúvida faz parte dos elementos da fé. Mas eu duvido crendo, diz o salmista. Ou seja, eu tenho uma dúvida que eu estou me fortalecendo, que eu estou trazendo para a minha alma convicção. Não é uma dúvida de pessoas. A dúvida, meus irmãos, a dúvida que eu tenho sobre as pessoas são as dúvidas que eu tenho com Deus. Eu não tenho dúvida com as pessoas, eu tenho dúvida de comunhão. Ou seja, todas as vezes que eu não entro na comunhão, todas as vezes que eu tenho desafios com a comunhão, eu tenho desafios, na verdade, de amadurecimento emocional. Eu tenho desafios de pular obstáculo que o próprio Deus nos coloca. Agora, nós chegamos na comunhão e nós temos aquele amuleto comunhão. Qual é o amuleto comunhão? No dia da comunhão eu choro, falo em línguas e dou glória. E quando coloco o pão, falo em língua estranha. E eu penso, eu me engano que eu estou progredindo em direção a Deus. Agora, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. A infidelidade que você tem com o seu dia a dia, nas coisas que você pensa, eu não estou falando que você fala, porque muitas vezes você não fala, as coisas que você pensa, que você sabe, que você pensa a respeito das pessoas. Isso gera comunhão ou gera distanciamento? Isso gera comunhão ou gera distanciamento? E um exercício muito bom de fazer nessa situação que o pastor está colocando é, se você está falando de alguém com outra pessoa, seja quem for, marido, esposa, irmão, amigo, chefe, colega de trabalho, seja quem for, é você pensar, essa pessoa não vai estar naquela roda de conversa, começando por aí. Primeiro lugar, você teria coragem de empregar e de usar as mesmas palavras que você está usando naquela roda de pessoas, se aquela pessoa que você está falando dela estivesse ali, você usaria as mesmas palavras, a mesma forma de se expressar? Porque muitas vezes a pessoa não está, geralmente, né, para não dizer sempre, a pessoa não está naquela roda. E aquilo que nós estamos falando de alguém, nós não damos nem a chance para que essa própria pessoa possa se defender. Muitas vezes nós estamos falando de alguém aquilo que nós pensamos sobre ela.
mas nem, assim, às vezes, nem 50%, nem 30%, nem 10% é o que realmente a pessoa é, muitas vezes. Nós tiramos conclusões erradas, nós falamos errado, nós partimos de um ponto de vista nosso e nós julgamos e nós criticamos. E a palavra de Deus ela é muito clara sobre isso. Com a mesma régua, com a mesma medida que nós julgarmos a outra pessoa, nós seremos julgados também. E nós esquecemos disso. E aí, agora o pastor estava falando de engano. Engano, a palavra já diz, né? Muitas vezes nós não sabemos que estamos enganados. Nós nos comportamos como se nós não estivéssemos enganados. A única coisa que pode nos clarear isso é a própria palavra de Deus e a presença do Espírito Santo na nossa vida. E ele revela para nós essa verdade, né? Tira-nos do engano. Agora, esse exercício eu convido você a fazer. Quando você estiver comentando sobre alguém, e às vezes é uma forma tão sutil de criticar, que quantas vezes eu já vi falando, vamos orar por tal pessoa. E aí fala, vamos orar por isso. E não tem nada a ver. Mas, Sandra, eu dei um testemunho no sábado, na oração dos homens. Testemunho que não é antigo, é recente, a respeito de mim. Existe uma autoridade que ocupou um espaço há uns 3, 4 meses, e ele está ligado ao Evangelho. E eu ouvi num grupo de WhatsApp que eu tenho, da parte que estavam comentando da parte jurídica, estavam avaliando a parte jurídica, eles teceram alguns comentários sobre esta pessoa. Não quero dizer esse nome aqui, mas os irmãos sabem, porque eu falei no sábado. E eu estava conversando com a Sandra aqui, falei, Sandra, olha só, este senhor, ele tomou uma atitude na parte jurídica que o pessoal está dizendo que ele está totalmente errado. A Sandra disse, eu não quero ouvir, se for crítica a um irmão, não quero ouvir. Assim como você está ouvindo, eu não quero ouvir. Eu levei um impacto porque eu achei que estava falando... Não, achei não. A sutileza do coração. Eu sabia que eu estava criticando. Só que eu estava usando a parte jurídica que eu estava me incomodando. E veja só, quando a Sandra falou isso, eu fiquei brabinho. Falei, Sandra, então tá, não dá para falar contigo. Tá bom. Só que à noite fui orar. De noite fui orar. Eu me encontrei com a palavra que diz, a ninguém difames. A ninguém. Então, não estou falando, meus irmãos, não estou falando, você não precisa pensar o que eu estou dizendo, eu estou falando direto, aquilo que nós vivemos. Então, o que acontece é o seguinte, a ninguém difames, diz a palavra. E eu estava difamando. Só que tinha um engano, estava travestido de parte jurídica. Estava travestido, na verdade, eu estava falando mal. Essa é a verdade. Isso que eu comentei com os irmãos no sábado, que nós estivemos orando juntos. Então, quando o apóstolo João está dizendo que a sedução do engano é o nosso desafio, porque, na verdade, as nossas emoções, que é onde devemos crescer, a nossa forma de pensar, ela precisa da verdade. Ela precisa da verdade. Como nós ouvimos. Como nós não estamos ouvindo, não estamos vendo as coisas, nossa mente que gosta de estar olhando e analisando e vendo e não está conseguindo, aparece o que está lá dentro. Só que a comunhão gera alegria, diz que a comunhão é um fruto de alegria, um fruto de conhecimento, ele é um fruto de perspicácia, onde o discernimento se envolve nos relacionamentos do corpo de Cristo. Não existe nada parecido na terra que o corpo de Cristo não possa ser, foi feito para que o amor seja o discernidor. No capítulo 5, versículo 14 de Hebreus, diz o seguinte, ele disse que para que nossas emoções, nosso intelecto seja treinado pela aplicação da palavra, para que nós sejamos maduros, para que nós saibamos, meus irmãos, na verdade, quando ele fala de treinamento, está dizendo o seguinte, para que apareça o que nos engana aqui dentro. E muitas vezes, o que acontece?
nós temos uma grande dificuldade. O ser humano funciona assim. Uma grande dificuldade em olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos essa dificuldade. E o que na hora do julgamento, na hora da conversa, na hora da crítica, o que acontece? Nós olhamos para fora e nós começamos a falar e a comentar e a julgar e a achar e a dar palpite e a solucionar a vida da outra pessoa. E o que isso faz? Retira os olhos de nós e coloca os olhos na outra pessoa. Só que isso que nós estamos dizendo não vai mudar a vida da pessoa, ela não vai ficar melhor, ela não vai ficar pior, não vai acontecer nada. Com quem é que vai acontecer? Com aquele que está falando. Então, na verdade, o não julgar, o não criticar, é uma proteção para a própria pessoa, não daquela que nós estamos falando, ou que estaríamos falando, ou que estaríamos julgando, porque ela não está nem escutando. Ela vai continuar tocando a vida dela, ela vai continuar fazendo o que ela tem que fazer. Não. O problema é para quem? O problema, a contaminação, é para aquela pessoa que está falando. E o que isso traz para quem está julgando, para quem está criticando, para quem está condenando? Traz um endurecimento do coração. O seu coração vai se endurecendo. Você é uma autocontaminação. Você se contamina as pessoas que estão ao seu redor, ouvindo aquelas coisas que talvez, às vezes, tem pessoas que escutam até se espantam, dizer, pô, mas eu nem sabia que o irmão pensava isso. Ah, mas ele pensa. Ah, mas ele já fez. Ah, ele vai, ele fez. E trazem coisas do passado e pensa nas coisas do futuro. Tudo invenção, muitas vezes, nem é verdade. E se fosse verdade, é problema da vida daquela pessoa. Né? O que isso traz? Rouba de nós a misericórdia, rouba de nós a compaixão. Quando nós tratamos os nossos problemas, quando nós tratamos as nossas fraquezas, quando chegamos a olhar para elas, nós somos cheios de misericórdias conosco mesmos. Por quê? Porque eu começo a olhar para mim, eu começo a justificar. Não, eu gritei porque você foi grosseiro. Eu achei ruim porque aconteceu isso. Eu me encho de justificativas. Agora, quando eu falo de uma outra pessoa, existe uma dureza, existe uma condenação, existe uma falta de misericórdia, uma falta de compaixão, e o nosso coração vai se endurecendo. E essa palavra sobre comunhão, a comunhão do corpo de Cristo, isso é tão forte, porque eu já ouvi muitas vezes falarem sobre, não, isso aí tudo é uma aparência, isso aí tudo é uma farsa, isso não é bem assim. A pessoa começa a duvidar do amor da outra pessoa. E o que isso traz? Dureza, traz afastamento, traz esfriamento. E Sandra, e olha só, meus irmãos, João, ele nos dá uma palavra de advertência na sua segunda epístola, que nos estremece por dentro. Ele diz, acautelai-vos. Olha o que ele diz. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Olha só, ele disse, nós podemos ter trabalhado com esforço, e termos nos enganado a respeito de nós mesmos. Acautelai-vos, e ele diz mais, aquilo que ganhaste com esforço, para que tenhas completo galardão, completa recompensa, ele está dizendo nesse versículo. Então veja só que, meus irmãos, mas nós não estamos falando hoje, fazendo um parênteses disso. Você pode olhar todas as pregações nossas. Elas sempre têm um endereço do coração, por quê? Porque o Ministério Vida tem um alvo, de que nossa vida produza algo nas pessoas. Não é uma estrutura que vai fazer isso. A nossa vida madura, outra coisa, eu preciso entender que quando eu enxergo mal, eu ouço mal a voz de Deus. Veja só o que nós falamos no Vede como ouvis, que foi a pregação domingo passado, que era a parábola da candeia. E ele diz, quem tem se lhe dará. Ou seja, se você está enganado a respeito da sua concepção, você acabou de perder o que tinha. Você tem que começar de novo. É isso que nós queremos. Eu não estou pretendendo aqui olhar coisas específicas. Nós temos vindo numa linha onde você examina seu coração. Você precisa ser maduro para entender que você está olhando errado. O apóstolo João aqui está dizendo, olha, a sedução da mentira
ela é perita em nos trazer um engano por algum tempo. Ele diz a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Todos esses elementos que estão à nossa volta, eles são enganosos. Eles trazem uma verdade, porque a verdadeira sabedoria diz, porque existe outra sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela é reta. Ela consegue identificar o que está acontecendo. Então, não é porque é ceia e nós temos que chamar, não. Olha as pregações que nós temos visto, e você vai ver que é o seguinte, que nós queremos que no nosso coração haja sensibilidade, porque aí é sabedoria. Agora, eu vou dizer uma coisa. Se você você acha que é uma coisa, ou você está orando por alguém, e você acerta o coração, e Deus te dá uma direção extraordinária. Primeiro, você tem um encontro com Deus. Segundo, você tem revelação. Terceiro, você discerniu além do que está vendo. Agora eu vou colocar o contrário. Você faz um julgamento, olha um pouquinho, faz um julgamento, isso se chama infidelidade. Isso se chama falta de formação de caráter. Pega, faz uma coisa, e você pensa que vai ficar imune ao que você está fazendo. Você não vai ficar imune. Sabe por quê? Porque, irmãos, olha o que eu vou dizer para vocês. Uma coisa bem simples que a nossa vida ministerial tem mostrado. Todas as vezes que eu fui ferido em relações perto de pessoas que eu amo, pessoas que são importantes para mim, eu tenho sempre dado uma atenção para esse canal, para que ele fique limpo. Sabe por quê? Não é por eles, é por mim. Para que eu não perca a vida que jorra na minha direção. Normalmente, pessoas que têm dificuldades, já têm dificuldade com pais, eles refletem no corpo de Cristo o resto. Eles enxergam mal o corpo de Cristo. Eles enxergam mal o resto. Por quê? Porque eles já começaram mal. Mas eles vão dizer, mas meu pai foi isso, foi aquilo. É verdade, muitas vezes. Mas foi concedida a vida para ele, para que ele lide com isso. Então, normalmente, as pessoas que têm problemas relacionais nas suas famílias, eles trazem isso para o corpo de Cristo. E se a gente não os confronta, se a gente não diz, eles não terão vida no corpo de Cristo, porque eles vão reproduzir o que eles já reproduziram. Porque eles já vêm com uma visão equivocada. Porque Deus tem nos trabalhado tanto nisso, tem falado nisso, tem dito isso, tem nos dito de tantas maneiras isso, desde que nós estamos examinando as Escrituras. Porque, meus irmãos, este tempo que nós estamos vivendo de restrições, momento de mais solidão, você é obrigado a se examinar. O que o apóstolo João está falando aqui, do engano, de perder o galardão, e ele diz de examinar exatamente a vida em nós, porque a vida, ninguém pode apagar a vida em nós. Ou seja, de que maneira nós estamos observando? Não sempre nos sentimos prejudicados. De que maneira? Você tem que analisar isso, você tem que escrever isso, você tem que pegar e dizer o seguinte, eu estou num momento de ceia. Eu não sou mais religioso que pegar a ceia do Senhor. Hoje você fala em língua, mas você não muda. Você não se examina. E aqui a palavra é bem clara. Ele disse, examine-se o homem. Examine-se. Faça veja como ele está procedendo. Mas, pastor, você não sabe meu marido como é que é. Você não sabe meu filho como é que é. Você não sabe Mas, meus irmãos, você continua nessa vida? Se ainda não se deu conta que você está na contramão da comunhão cada vez que você faz isso. Mas isso eu acho isso. Você não acha nada. O que você vai achar do quê? Se você foi dada a salvação, foi te dado sangue para pagar pecados, e o Senhor disse, quem anda na luz tem comunhão com o irmão. Olha quantas vezes João fala da comunhão. Meus irmãos, eu chego a enjoar de ver quantas vezes João fala, se andamos na luz, nós temos comunhão com o irmão, e o sangue apaga nosso pecado. Ou seja,
Não tem, irmão, quem não entende isso? Não entende isso, não sei o que ele precisa. Porque se ele não entende isso, que a situação é ele, me diz, se o irmão continua pecando 500 anos aqui, eu vou parar aqui? Ou eu vou continuar? Eu vou continuar aqui, ó, vou parar junto com ele? Não, eu vou dar minha intercessão e vou continuar a viagem, porque eu quero andar. Daqui a pouco não vai fazer parte do rol das minhas relações, e das tuas também. Por quê? Porque ele ficou num caminho e nós fomos embora. Agora, você vai parar porque o outro parou? Você vai parar porque o outro está... Você vai segurar teu coração por isso? Você está entendendo? Então, meus irmãos, nesta manhã, quero lhes falar a refletir sobre isso. E nós falamos de introspecção, ou seja, análise. Seu auto-julgamento. Como você está nesta manhã de ceia? Esse banquete da comunhão que nos traz alegria, como é que está? Como é que está isso? Terceiro, em memória. Quando o Senhor disse em memória de mim, Ele está dizendo algo, não é aquele, se lembre, não. Algo ativo na nossa mente. O sangue nos purificou. O sangue tira a natureza do pecado. O sangue, ele é a nossa vida. Ele disse, em memória de mim. Ele diz, de mim. Quando ele fala de mim, ele não está falando apenas da cruz. Está falando da vida que o Senhor teve aqui como homem. Que ele se relacionou, que ele nos deu um caminho, que ele nos deu um modelo, que ele teve, a vida dele teve valor com isso. Por isso, quando João volta a enfatizar a nossa vida, nossos relacionamentos, a nossa forma de vermos as coisas. Meus irmãos, não é possível. Examine as últimas pregações, se você não quer olhar todas. Você vai ver que nós sempre desembocamos nas questões do coração. Nós desembocamos as coisas do coração. Por que nós desembocamos? Porque é ali que nós temos, se nós melhorarmos nosso coração, nós vamos melhorar em amor, nós vamos melhorar em discernimento, em inteligência, nós vamos combater diferente um combate. Então, é por isso que Deus tem nos dado essa direção. E hoje ceia não é diferente. Nós estamos fazendo. Então, nós queremos orar nessa manhã antes de procedermos à ceia. Nós queremos orar. Quero desenfatizar o apóstolo João. Que coisa linda. Ele simboliza uma forma de ver o evangelho que é muito linda, da forma como João manifesta suas palavras a respeito do Senhor Jesus Cristo, da forma que ele aparece nas Escrituras. Meus irmãos, nos dá um sentimento. Parece que o Evangelho de João e as suas epístolas, parece que elas vão crescendo dentro do Evangelho da igreja primitiva. E ele é o único que não é morto. Ele morre de morte natural. A sua vida, parece que tem sempre uma provisão diferente em todas as coisas que ele faz. E a forma contemplativa que ele olha a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É algo tão extraordinário. Nesta manhã, eu quero convidar você que primeiro esse examinar dentro de você angústia, medo, todas as emoções que não nos ajudam, elas aparecem nas nossas vidas para todos. Agora, alguns de nós tomarão a iniciativa, assim como a Sandra foi firme naquele dia e me disse, eu não quero ouvir. Se é uma crítica, eu não quero ouvir. E não é a primeira vez que ela fala isso. Se nós tivermos essa consciência dentro da nossa casa, de que nós estamos criticando, que nós estamos vendo, de que maneira estamos procedendo, eu creio que nós vamos começar a avançar no meio desse amor e obter o conhecimento e a perspicácia que precisamos, a percepção que precisamos. Que vem, algumas pessoas dizem, eu tenho discernimento. Eu me olho com a Sandra muitas vezes quando tem algumas pessoas dizem, não, eu tenho discernimento. Eu olho para a Sandra e digo, ele não leu João, ele não leu o Evangelho de João.
Ele não leu, com certeza que não leu. Ele não tem ideia do que está falando. Posso dizer que a pessoa tem? Tem crítica. Ele não tem discernimento. Crítica é diferente de discernimento. Isso também, o amor, ele te faz ousado também. Porque quando você tem que falar alguma coisa, você fala. Porque o outro, a crítica te faz ser sorrateiro, te faz pensar e não falar. Agora, o amor te faz ousado. Tu fala, tu traz, tu é claro, tu é tranquilo a respeito disso. É totalmente diferente. Vamos orar nessa manhã? Coloca a mãozinha no coração aqui. Vou pedir para a Sandra fazer essa oração com você, enquanto nós preparamos os elementos da ceia. Então, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, esqueça quem está do seu lado, esqueça, e deixa que o Espírito Santo de Deus fale com você nesta manhã. Deixa que o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que durante o tempo que você ouviu a palavra, você já lembrou de algumas situações. Peça perdão para Deus nesta manhã. Perdoe pessoas também, porque muitas vezes a gente critica ou julga porque tem uma mágoa dentro do coração. Então, libere perdão, perdoe e peça perdão a Deus. É nesse sentido que nós vamos estar orando. Talvez a enfermidade que você sinta, talvez a ira que você sinta, a raiva que você sinta, seja tudo em decorrência dessa contaminação daquilo que está saindo dos seus lábios, daquilo que está vindo de dentro de você em determinadas situações. Então, feche seus olhos, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você. A palavra diz que quem nos convence do pecado, quem nos convence da justiça, quem nos convence do juízo, é o próprio Espírito Santo. Esta é a obra dele. Então, confie. Se entregue nessa manhã. Desarme seu coração. Desarme sua mente. Desarme seu corpo. Relaxa. E deixa essa obra tão maravilhosa que o Senhor tem para fazer na sua vida, nas nossas vidas, deixa que ela seja completa. Não tenha medo, não, daquilo que você vai pensar, daquilo que você vai ouvir. Apenas confie nesse amor. Apenas confie nesse toque. Apenas se entregue. E deixe o Senhor fazer de você uma pessoa melhor. Alguém com mais amor, alguém com mais sensibilidade, alguém com menos defesa, alguém com menos rancor, alguém com menos amargura, alguém que seja mais doce, mais terno. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer essa obra. Deixa que através dos seus olhos, através das suas palavras, possa fluir o amor que Ele já colocou dentro do seu coração. Fique assim como você está, com a mão no coração, com os seus olhos fechados, e deixe que o Espírito Santo de Deus faça essa obra tão maravilhosa que só Ele sabe fazer. Senhor, nós estamos diante da Tua presença neste momento, e nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos no Teu amor. Senhor, nestes momentos nós somos como que desnudados diante de Ti, mas o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas palavras, a Tua palavra diz que muito antes que saia algo dos nossos lábios, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe. Mas nós precisamos destes momentos para que nós venhamos a aquietar, que nós venhamos a sossegar, que nós venhamos a desacelerar, que nós venhamos a nos render e a deixar sermos moldados como melhores pessoas, melhores irmãos, melhores esposas, maridos, filhos, funcionários, empregados, patrões, que nós possamos, sim, não ser pessoas arregimentadas, pessoas que se defendem o tempo inteiro, pessoas que acusam o tempo todo, pessoas que apontam o tempo todo. Não, que nós venhamos a largar as armas da defesa própria, muitas vezes, e que nós venhamos a deixar que o Espírito Santo, que as palavras ternas, as palavras doces, os elogios, as palavras de edificação, não porque eu acho, mas porque elas são plantadas no nosso coração e na nossa mente pelo Espírito Santo de Deus, elas possam edificar vidas,
elas possam impulsionar vidas, impulsionar pessoas. Senhor, nesta manhã, vem perdoar pecados de ofensa, pecados de dureza, pecados de murmuração. Que, Senhor, que a idolatria, muitas vezes, ela vem sim através da crítica, através de olhar demais para uma pessoa, criticando, apontando, corrigindo quantas vezes. Senhor, vem perdoar, que o teu sangue venha purificar cada coração que está derramado diante de ti, que o Senhor venha fazer de nós homens e mulheres melhores, guiados pelo teu Espírito Santo. E queremos perdoar também. Diga o nome da pessoa que você está perdoando nesta manhã. Talvez você tenha sido sim injustiçado, talvez tenham machucado você, talvez tenham abusado de você, talvez tenham sido grosseiros com você, mas perdoa. Libera essa pessoa no mundo espiritual para que você seja realmente livre, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você no reino dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te abençoamos nessa manhã, para que você possa prosperar no meio do corpo de Cristo, prosperar no meio da igreja, prosperar aonde quer que você esteja, que você produza bons relacionamentos, mesmo que você não esteja no meio de cristãos, mas que ali, no meio dessas pessoas onde você está, que você possa produzir bons relacionamentos, que flua essa doce presença da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto de Filipenses diz assim: e também faço esta oração, apóstolo Paulo, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 8, 9 e 10 e 11 da palavra do Senhor. Disse, Paulo está dizendo que eu rogo que vosso amor aumente, ele disse. Olha os benefícios que Paulo está dizendo. Os benefícios disse, volto a dizer, esse amor, ele vem do entrelaçamento no corpo. Vem de essa visão correta. E ele diz o seguinte, olha os benefícios da inteligência. Você não vê, você não passa anos tras anos, e você passa, tem alguns crentes que parece que estão sempre no mesmo lugar. Você não acha, mas ele é um bom, ele é dissimista, mas ele não sai desse lugar. Você nunca você se atentou para isso, porque ele não sai do lugar. Bom, deveria, hoje te dou uma pista, para que você comece a entender, porque ele não sai do lugar. O amor é ousado, viu? O amor não é, ele não é. O amor é ousado. O amor tem ousadia. É totalmente diferente. Então, veja esse texto, eu deixo para vossa meditação. Quero orar pelos elementos da ceia. Amém? Vamos orar pelos elementos da ceia. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo pão que simboliza seu corpo, Senhor, e pelo cálice, que é a nova aliança, o seu sangue. Senhor, a sua entrega na cruz do Calvário foi fruto de uma vida que o Senhor deixou um exemplo nesta terra. E nesta manhã nós estamos aqui, nos unindo através da fé, nos unindo com nossos irmãos, nos unindo através de uma reflexão, Senhor, para que não percamos o nosso galardão. Nós, nessa manhã, lhe pedimos, Senhor, que a sua graça, a sua bondade nos acompanhe. E que nesta manhã de ceia, nós possamos desfrutar dessa oportunidade tão extraordinária que o Senhor nos dá através do corpo de Cristo. Amém? Pega teu pãozinho. Sandra. Pega teu pão. Estaremos participando do pão.
estaremos participando do cálice. Nós queremos agradecer nesta manhã, este momento especial. Estamos com muita vontade de estarmos juntos, com certeza, mas também temos certeza que este é um tempo que já está terminando e nós levaremos muitos frutos destes dias diferentes. Mas, Sandra? E vai estar sendo colocado aqui do lado os dados da nossa conta bancária para você estar fazendo os dízimos, depositando os dízimos, ofertas, as doações. Nós continuamos com a campanha das cadeiras, o projeto das cadeiras para o novo templo. Você pode estar, então, fazendo através do depósito bancário ou pode mandar uma mensagem para mim, você pode entregar em mãos. Sinta-se à vontade como você achar melhor, certo? Então, que Deus abençoe você aí, papai, que está com a sua família, e tenha um almoço abençoado. Amém? Deus vos abençoe. Uma semana cheia da graça. Amém.